Romanos capítulo 3, versículo 21 até o 26, o apóstolo Paulo disse o seguinte: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Os irmãos, por favor, podem tomar seus assentos. O Espírito Santo vem estar aquecendo nossos corações nessa manhã fria e que possamos, em nome de Jesus, conhecê-lo e prosseguir no conhecimento do Senhor. Estamos aqui, amados, como discípulos do Senhor. Amém? Como discípulos do Senhor reunidos. Estamos nessa caminhada, nesse aprendizado. E quando eu faço essa afirmação, estamos aqui como discípulos do Senhor, o que isso comunica com a gente? Qual é a verdade que a gente quer transmitir, ou qual o conjunto de verdades que a gente quer transmitir quando fazemos esta afirmação? Estamos aqui como discípulos do Senhor, porque não estamos como membros de uma organização religiosa, porque se assim o compreendemos, não, eu sou membro de uma igreja, eu sou membro de uma instituição religiosa, eu faço parte de uma instituição. Quando a gente perde de vista a noção de que somos discípulos do Senhor, a gente passa a se relacionar com esse contexto como participante de uma adesão. Eu aderi a um movimento, eu aderi a uma instituição, eu faço parte, eu tenho carteirinha, preciso levantar essa bandeira, a bandeira denominacional, a bandeira ideológica. Por isso que eu fiz essa afirmação. Estamos aqui como discípulos do Senhor, não como meros membros de uma instituição. Amém? Eu e você somos discípulos, estamos aqui na condição de discípulos. Fazemos parte, sim, de uma congregação, amém? E glória a Deus por isso, é um privilégio fazer parte de uma congregação. Glorifica o nome do Senhor por você e eu termos esta oportunidade de fazer parte de uma congregação, de integrar uma congregação. Porque temos que estar juntos, o Senhor nos agregou, o Senhor nos chamou para estarmos juntos e estarmos congregando, amém. Porém, esse estar junto como congregação não pode ofuscar a certeza e a convicção de que somos discípulos do Senhor, não membros de uma igreja, amém? E o discípulo do Senhor, o que ele faz? Qual é o contexto de um discípulo? Qual é a rotina de um discípulo do Senhor? É viver, ensinar o Evangelho, os ensinamentos de Cristo. Está vendo a diferença que faz a gente perceber que nós somos discípulos? E se nós somos discípulos, o que nos move, o que nós falamos, o que nós ensinamos, são os ensinamentos de Jesus. Não são dogmas, não são credos, não são receitas de bolo, né? Faça isso, 3 passos para você conseguir isso e aquilo. Não. O discípulo de Jesus fala do Evangelho.
O discípulo de Jesus vive o Evangelho. O discípulo de Jesus ensina o Evangelho. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. O Evangelho. Então, o Evangelho é a base do discipulado. O Evangelho é a base, é o fundamento. O Evangelho é o assunto. O Evangelho é o que está inerente à vida do discípulo. Aí nós estamos nessa sequência. Entendemos a nossa identidade. Somos discípulos do Senhor, não somos membros de uma instituição. E o discípulo do Senhor vive em torno do Evangelho, fala do Evangelho, prega o Evangelho, ensina o Evangelho, discipula pelo Evangelho. Amém? E o que é o Evangelho? Também nós meditamos nessa caminhada. O Evangelho é Cristo. Cristo Jesus. Cristo deve ser o nosso assunto. Cristo deve ser a nossa mensagem. Cristo deve ser aquilo de que nós falamos e pensamos e propagamos. Amém, queridos? E uma vez que nós compreendemos que os discípulos têm como fundamento o Evangelho, ao entendermos isso, ao nos enxergarmos, ao recebermos esse Evangelho, precisamos dar uma resposta a esse Evangelho. E que resposta é essa? Respondemos a esse Evangelho com fé. Amém? A fé. Não uma mera crença, conforme nós já meditamos, mas uma fé que compreende, que confia e que se compromete com o Senhor Jesus. E o primeiro resultado, a primeira evidência dessa fé do discípulo, não de alguém que aderiu a uma religião, mas a primeira evidência dessa fé é o quê? O arrependimento de pecados. Amém? Então, essa fé ela vai se desdobrar em ações. A primeira evidência de que um discípulo tem fé é o arrependimento de pecados. Não existe fé sem arrependimento de pecados. Amém? Portanto, isso é muito forte para nós, enquanto discípulos. Meditar nisso, pensar nisso. Será que, de fato, nós temos essa convicção de que nós somos discípulos do Senhor? E vivemos uma vida de arrependimento, temos nos arrependido? Pois bem, a primeira evidência é essa, arrependimento de pecados. E, por fim, chegamos nessa outra faceta dessa vida do discípulo, essa outra realidade da vida do discípulo, do contexto do discípulo e do discipulado, que é a justificação. Nada mais é, queridos, do que a consequência dessa fé. Termos a consciência de que nós fomos justificados pelo Senhor. Amém? O que seria, então, justificação? Como nós poderíamos compreender o conceito ou o que significa justificação? Pois bem, o termo justificação refere-se ao ato mediante o qual, com base na obra infinitamente justa de Deus e satisfatória de Jesus Cristo na cruz, Deus declara os pecadores condenados livres de toda a culpa do pecado e de suas consequências eternas, declarando-os plenamente justos aos seus olhos. Portanto, quando afirmamos que estamos justificados diante de Deus, estamos afirmando que em Cristo Jesus, o sacrifício vicário de Cristo, toda a culpa que nós tínhamos, toda a condenação que recaía sobre nós, foram completamente sanadas diante de Deus. Amém? Portanto, o discípulo de Jesus, uma vez arrependido de seus pecados, é como se Jesus olhasse para ele e falasse: deixa que a sua culpa eu assumo. Foi isso que Jesus fez na cruz.
A sua culpa eu assumo. A ira que recairia sobre cada um de nós, que estava certo para cair, a ira, a condenação que recairia sobre cada um da humanidade, cada ser humano, caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Isso é justificação. Com esse ato, Deus olha para aqueles que se voltam para Ele. Deus olha para aqueles que se arrependem dos seus pecados e olha sem culpa. Portanto, irmãos, ter essa compreensão desse processo de justificação e como essa justificação acontece, vai nos ajudar a evitar dois grandes extremos, dois grandes problemas que assolam a igreja ao longo da história. O primeiro problema é quando a gente entende que, uma vez justificados por Jesus, uma vez estando, vamos dizer assim, com a ficha limpa diante de Deus, não precisamos mais fazer mais nada. Podemos viver dissolutamente. Não precisa se santificar, não precisa obedecer a palavra do Senhor, não precisa ser justo, andar em justiça, em santidade e justiça, retidão diante de Deus, fazendo bem ao próximo, porque já estamos justificados diante de Deus, já estamos limpos. Esse é um problema, essa é uma anomalia que assola a igreja ao longo dos tempos. O segundo problema, que a má compreensão desse ato de justificação por parte de Deus pode acometer a igreja, e tem acometido ao longo dos séculos, é acharmos que temos que fazer alguma coisa além do que Cristo fez para estarmos justificados. Ou seja, nessa segunda atitude equivocada, no que concerne à compreensão da justificação, e às vezes são até pessoas sinceras, pessoas que estão ali desejosos de fazer a vontade de Deus, desejosos de estar no centro da vontade de Deus, podem compreender que precisam e devem acrescentar obras para serem justificadas. Então são dois extremos que assolam a igreja e precisam ser evitados. E Paulo combateu isso tanto nessa epístola aos Romanos, quanto em outras passagens, dizendo que a justificação não é por obras. Ao mesmo tempo que a justificação não é por obras, você não se torna justificado diante de Deus por obras, por qualquer coisa que você e eu possamos fazer, mas somos justificados diante de Deus, nos tornamos sem culpa diante de Deus mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Isso é motivo, queridos, para exaltarmos o nome do Senhor, para glorificarmos o nome do Senhor, porque toda a culpa minha recaiu sobre Jesus. Jesus assumiu. É o que eles chamam de substituição, né? O Senhor assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Portanto, se a graça não é permissão para eu viver em pecado, longe disso, a graça me induz à santidade, me convida, vamos dizer assim, a graça me convida, me chama a uma vida de santidade, a uma vida de consagração, a uma vida de rejeição ao pecado. Ao mesmo tempo, entender que eu sou justificado pela graça não me dá ocasião para acrescentar mais nada a isso. Não são minhas obras, não são meus atos de justiça que vão me tornar justificado diante de Deus. Amém? E por justificado entendemos o que, igreja? Que somos
sem culpa diante de Deus. A ficha está limpa. Pense num criminoso. Uma ficha quilométrica de crimes que ele cometeu. Uma ficha enorme. E ele merece o quê? Pagar pelos seus atos, amém? Dependendo ali dos crimes, as penas serão aplicadas, ele poderá passar mais de 30 anos preso. Em alguns países, quem sabe até prisão perpétua. Aí, num dado momento, um juiz, arbitrariamente, soberanamente, por amor a esse condenado, que merece ser condenado, ele fez por ser condenado, chama o seu filho para assumir a culpa daquele condenado. Você vai pagar pelos erros daquele condenado. Condenado merece, aquele criminoso merece ser condenado. E o filho desse juiz ali, inocente, nada cometeu, nunca fez nada que abonasse a lei que esse juiz determinou que fosse cumprida pelas pessoas, pela humanidade. Ele pega esse filho e fala: eu não quero condenar todos à morte, eu quero que eles tenham uma oportunidade de se arrependerem, de se tornarem justos novamente perante mim, de se tornarem limpos novamente perante mim. Só que tem uma condição para isso. Para a gente também não cair num outro erro que chamam de universalismo, né? Que todos vão, no final, todos serão salvos. Ainda que as pessoas não tenham reconhecido a Jesus como o único e suficiente Salvador, ainda que não tenham se arrependido, no final, Deus salvaria a todos. Isso é uma heresia, isso não condiz com a palavra de Deus. Apenas aqueles que se voltam para o Senhor, apenas aqueles que se arrependem dos seus pecados, apenas aqueles que correspondem ao Evangelho com fé, uma fé que nós já vimos que obedece, que se compromete e que busca a santidade, apenas esses estarão no seio, sentarão à mesa com o Senhor. Então não é isso, todos vão estar sendo salvos no final. Mas aí esse juiz fala assim: eu quero que aqueles que reconheçam que eu enviei você para os salvar, para os tirar da condenação, quero que esses que reconheçam, sim, estejam de novo em comunhão comigo. Estejam de novo em intimidade comigo. Aí esse filho desse juiz vai lá: tá bom, qual é a pena? A pena é a ira de Deus. A minha ira iria recair sobre eles. Portanto, esse filho assume toda a culpa daquele condenado. E a ira de Deus recai sobre ele. E uma vez que esse processo, essa justiça sendo feita, uma vez que essa justiça foi feita, aqueles que estão nesse contexto de arrependimento, que reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador, que recebem essa justificação, se tornam limpos diante de Deus. A ficha desse é rasgada. Pega aquela ficha quilométrica, rolos e mais rolos de papel, e é rasgada, é anulada. É anulada, não tem culpa diante de Deus. Em Cristo, a cédula de que nos condenava foi rasgada.
Em Cristo, a culpa que recaía sobre nós não existe mais. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa manhã por isso, porque se você e eu estamos em Cristo, não temos mais culpa diante de Deus. Isso é uma verdade maravilhosa, irmãos, porque uma vez que nós não compreendemos isso, vivemos todo dia trazendo para nós de volta a culpa. Uma vez que nós não compreendemos isso, vivemos todo dia puxando de volta a culpa, puxando de volta a condenação. São duas situações que ocorrem aí. A primeira é quando a gente não recebe, não entende que Deus nos perdoou, estamos com a ficha limpa diante de Deus. E a segunda é uma situação de rebeldia. Sim, aí sim, de fato, trazemos de volta a culpa. Uma vez que Cristo levou a culpa, uma vez que Cristo morreu em meu lugar, uma vez que a ira que iria recair sobre mim recaiu sobre Cristo, uma vez que eu vivo na prática do pecado, eu trago de volta, atraio para mim novamente a ira de Deus. Uma vez que eu vivo na prática do pecado, uma vez que eu vivo novamente em rebelião contra Deus, porque sem Cristo estamos em estado de rebelião, sem Cristo estamos sim culpados diante de Deus, sem Cristo estamos sim debaixo da ira de Deus, sem Cristo estamos sim no caminho da condenação. E chegamos-nos a Cristo, amém. Mas quando retrocedemos, quando vivemos na prática do pecado, a gente pega de volta toda aquela lista de pecados e nós mesmos começamos a escrever. Nós mesmos começamos a tornar extensa aquela ficha criminal. Trazemos de volta a culpa, pegando o Senhor, não precisa, eu não quero que você assuma a minha culpa, não. Eu quero, eu mesmo, me dá de volta a minha culpa. É isso que nós fazemos quando pecamos deliberadamente. Quando pecamos assim, eu quero fazer isso. Já fui alertado, já fui orientado, a palavra de Deus me ensina, mas ainda assim eu quero. Pecamos assim, quando pecamos assim, pecamos deliberadamente, trazemos de volta a culpa. Pegamos de volta a nossa culpa. E atraímos a ira de Deus sobre nós. Então, são essas duas situações em que a gente traz de volta a culpa. A primeira é quando nós não entendemos, de fato, que Jesus assumiu a culpa. E você está justificado. A segunda é quando nós, de fato, deliberadamente vivemos na prática do pecado. Trazemos de volta a culpa. Estamos debaixo, novamente, da ira de Deus. E consciente disso, irmãos, que a prática do pecado, que o pecado faz separação entre nós, entre o homem e Deus, isso deve nos deixar muito desconfortável. Em que sentido? Isso deve gerar desconforto. Deve gerar desconforto no sentido de que nós estamos rodeados de pessoas que estão condenadas. Isso deve gerar um desconforto. Pessoas queridas, pessoas que amamos, estão debaixo da ira de Deus. Nós não podemos assistir a isso de braços cruzados. Eu sei que o assunto não é esse, mas como estamos falando que estamos justificados, estamos limpos diante de Deus, a nossa culpa de Jesus recaiu sobre Jesus, Jesus assumiu, a ira de Deus caiu sobre Jesus, amém. E a nossa ficha está limpa diante do Senhor em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, amém? Em Cristo. Porém, irmãos, estamos numa sociedade, estamos numa comunidade, estamos num contexto em que muitos estão debaixo da ira de Deus. Isso deve nos impulsionar a um ardente desejo de evangelização. Porque somos discípulos fazem discípulos. E os discípulos ensinam o quê? Os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus levam a quê? A
fé ao arrependimento. O arrependimento, uma vez arrependida, a pessoa recebe essa justificação, recebe essa ficha aqui, está aqui. Está aqui sua ficha, está limpa. Como nós nos comportamos diante da realidade de que, ao nosso redor, muitos não estão alcançando não estão recebendo essa justificação. A ficha delas continuam grande, continuam extensas, tanto do pecado original, pecado herdado de Adão, pecado que eles chamam de pecado adâmico, quanto também dos pecados praticados no seu cotidiano, sua natureza decaída. Isso deve nos causar desconforto, saber que pessoas estão debaixo da ira de Deus. Estão debaixo da ira de Deus, primeiro por isso, porque devido a essa natureza pecaminosa, ela tende a viver pecando. Por isso que nós já nascemos sob o pecado. Por um homem só, pela desobediência de um, veio a condenação. Nascemos sob o pecado, nascemos pecadores. Aqui em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Já nascemos com a ficha criminal extensa, já nascemos condenados. Então esse é um primeiro problema. A nossa natureza inclinada ao pecado. Esse primeiro problema, ele começa a ser resolvido uma vez que a gente se volta para Cristo, uma vez que a gente tem fé no Senhor, se arrepende dos seus pecados, recebemos a justificação do Senhor, passamos a ser a habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a operar em nós. Dentro dessas operações que o Espírito Santo faz, ele faz o que chama-se regeneração. Ele começa a gerar uma nova vida, uma nova criatura. E esse problema da inclinação para o pecado, ainda que ele continue existindo porque estamos nessa natureza, porém, à medida que nós vamos sendo regenerados pelo Espírito Santo, a nossa inclinação começa a se voltar para Deus. Nós começamos a ter, não forças por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo de Deus, começamos a conseguir vencer o pecado pelo Espírito Santo. Por isso que precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Não podemos viver vazio sem o Espírito Santo, porque sozinho nós não conseguimos. Então, esse problema da inclinação do pecado, ainda que continua, a inclinação é inata, ela é natural devido à nossa natureza. Porém, uma vez que somos feitos nova criatura em Cristo Jesus, nós passamos a viver a palavra de Deus, passamos a praticar a palavra de Deus com o auxílio do Espírito Santo. Amém? Então, esse é o primeiro problema que acontece, que nos torna separados de Deus, a inclinação para o pecado. E uma vez que vivemos uma vida inclinada para o pecado, nos tornamos culpados diante de Deus. Nos tornamos culpados. E a justificação ela vai resolver esse problema da culpa. A justificação ela vai resolver o problema. Enquanto que a regeneração resolve o problema da inclinação, você é tornado uma nova criatura. Uma nova criatura pensa como Cristo, vive como Cristo, tem a mente de Cristo. A justificação ela vai resolver o problema da culpa. Amém? A culpa ela é anulada, a culpa ela é retirada. Porque Deus ele é santo, santo, santo. Não há comunhão com o pecado. Por isso há essa separação. Por isso há esse distanciamento. Deus não tolera o pecado. E, inclusive, Ele não tolera aquele que justifica o ímpio.
Veja comigo em Provérbios, capítulo 17, no versículo 15. Provérbio 17, versículo 15. Diz assim: o que justifica o ímpio, o que condena o justo, tanto quanto outros, são abomináveis ao Senhor. Veja bem, o que justifica o ímpio, o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Ou seja, Deus não tem prazer na justificação daquele que pratica impiedade, daquele que está ainda na condição de separação. Por isso que nós começamos a falar sobre, quando chegamos na justificação, percorremos o caminho do discipulado, falamos do Evangelho, do arrependimento de pecados, porque Deus não tolera, não se agrada, não compactua com a justificação do ímpio, daquele que vive na impiedade, daquele que vive na prática do pecado, daquele que vive em desacordo, em desarmonia com o Senhor. O pecado nos torna culpados e passíveis de condenação diante de Deus. Dá uma olhada comigo também, queridos, por favor, em Êxodo, no capítulo 23, no versículo 7. Ele também vai trazer essa ideia de que o pecador, de que o culpado merece ser punido pela sua culpa, merece ser punido pela sua prática. Capítulo 23, versículo 7 de Êxodo, diz assim: de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não justificarei o ímpio. Acompanhe o raciocínio comigo. Estamos falando que a nossa culpa foi tornada limpa diante de Deus. No entanto, nós dizemos que o pecado ele nos torna passíveis de condenação. O pecado ele nos torna elegível para ser condenado. E Deus ele não justifica o ímpio, aquele que vive em impiedade, aquele que pratica o pecado. Versículo 7. De palavras de falsidade te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Ainda aqui perto em Deuteronômio, capítulo 25, Deus também vai dar uma determinação de que o ímpio é passível de condenação, o não justificado é passível de condenação. Deuteronômio capítulo 25, no versículo 1. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para que os que julguem, ao justo justificarão, e ao ímpio e ao injusto condenarão. Vou ler novamente. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para que os julguem, ao justo justificarão, e ao injusto condenarão. Ao justo, aquele que foi tornado justificado, aquele que foi tornado limpo, aquele que foi achado sem culpa, será justificado. E ao ímpio, e ao injusto, e ao
e ao que não foi achado limpo, aquele que foi achado culpa, será condenado. 1 Reis, capítulo 8. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, no versículo 32. Na oração de Salomão, ele fez a seguinte declaração: ouve tu, então, nos céus, e age e julga os teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Veja o que ele diz: condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Portanto, a natureza pecaminosa e a santidade de Deus são incompatíveis, incomunicáveis. Deus, ele é santo, 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 ele não tolera o pecado. E vimos aqui que o pecado, aquele que se encontra em culpa, ele merece passar a condenação. Amém? Então, como que nós chegamos a esse ponto dizendo que Deus justifica, que Deus justifica o homem, que Deus torna o homem sem culpa? É o que nós vamos ver agora. Abra comigo, por favor, em Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Vou ler a partir do 20. Porque já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-la pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluias! Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Nessa passagem, amado, nós estamos vendo que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-la pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aí no 21 ele vai dizer: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, se nós entendermos que somos justificados pela obra, somos justificados pela lei, ora, para que Cristo veio ao mundo então? Se as leis, se as obras, aqui no contexto dos judeus seriam a lei judaica, né? A lei mosaica. No contexto de contemporâneo, a gente pode acrescentar aí todo ato de justiça que a gente entende que vai nos tornar justos diante de Deus. Ora, se esses atos que nós praticamos e não o sacrifício vicário de Jesus nos torna limpo diante de Deus, para que Cristo então veria esse mundo? Para que ele abriria mão da glória que ele detinha, da glória que ele vivia com o Pai na eternidade? Assumiria a forma de homem, viveu aquilo tudo que ele viveu, humilhações, desprezo, dor, flagelo, tortura, rejeição dos seus próprios contemporâneos.
rejeição ali do seu bairro, ali onde ele vivia. Para que ele passaria por tudo isso se por obras nós conseguíssemos ser justificados diante de Deus? Portanto, não é por obras, não é por esforço humano que nós conseguimos ser justificados. Amém, irmãos? Embora, irmãos, a gente está falando disso do discipulado, estamos falando da justificação no contexto do discipulado, e embora essa palavra não tenha aparecido nos ensinamentos de Jesus, nos evangelhos, ela esteve presente nas afirmações e nas colocações que Jesus fez. Veja comigo, por exemplo, em Mateus 26, 28, como essa ideia, como esse pensamento, como esse conceito de justificação, de entregar a vida, de dar a vida no lugar do outro, de assumir a culpa do outro, estava presente. Mateus 26, 28. Ele diz assim: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Olha a substituição. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, acompanhe comigo, por favor. Também Jesus vai estar trazendo essa ideia. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui está bem muito explícito essa ideia, né? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em João capítulo 10, no versículo 11, ele também vai trazer essa ideia de dar a vida, de morrer no lugar de alguém. João capítulo 10, no versículo 11, onde ele se coloca como o bom pastor, ele diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluias! Como discípulos de Cristo, necessitamos compreender o quanto antes que a salvação da nossa alma não consiste na tentativa de viver uma vida perfeita, sem pecado, e temos essa natureza adâmica ainda presente em nós. Embora devamos andar em santidade e justiça, devamos andar em conformidade com a palavra de Deus e fazendo bem ao nosso próximo, mas ainda assim não é nisso que consiste a nossa salvação. Se não compreendermos isso claramente, corremos o risco de obedecermos ao mandamento do Senhor pela motivação errada. Vamos acabar nos tornando farisaicos, obedecendo com a motivação errada, para ser melhor que alguém, para se achar mais justo. Na verdade, era assim que os fariseus se achavam, né? Por isso que Jesus, quando batia de frente com eles, não tinha... Era palavra realmente dura, firme, hipócritas, sepulcro caiados e por aí afora, porque eles se achavam justos diante de Deus, se achavam corretos demais, se achavam santos demais, se achavam melhores do que os outros. Essa é uma anomalia que traz quando nós não compreendemos isso. Podemos acabar nos achando que somos melhores que os outros, somos mais santos que os outros, somos mais justos que os outros. E esquecemos de Romanos 3:23, que lemos aqui, né? Todos pecaram, judeu, grego, todos os povos pecaram.
pela motivação errada, achando que podemos comprar a nossa salvação com nossos atos. Achamos que podemos comprar. Não, eu tenho certeza, irmão, aqui tem irmãos de muitos anos de caminhada, não é verdade? E em algum momento da nossa vida, glória a Deus que estamos tendo esse ensinamento, estamos tendo a oportunidade de ter essa compreensão, mas em algum momento da nossa vida, quem sabe, alguns de nós já não pensamos isso, né? Olha, como eu vou à igreja, a todos os cultos, como eu estou ali presente, eu faço isso, aquilo. Não, eu estou com a minha salvação garantida. Podemos ter pode-se ter de um ativismo religioso, fazer você pensar que você é salvo pelo que você faz. Você é salvo pelo que você dá. Você é salvo pelas suas obras. Esse é o problema que nós incorremos. Mas nós não somos salvos pelo que fazemos, não somos salvos pelo que ofertamos, não somos salvos pelo que entregamos ao Senhor. Somos salvos unicamente pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Somos salvos pela graça de Deus, pelo amor de Deus manifesto em nós na vinda, enviando o seu filho, seu único filho, para morrer em meu e no seu lugar, para assumir a minha culpa, para recair sobre ele a condenação que estava prevista para recair sobre mim, que estava certo, não é uma previsão, não. Até uma colocação infeliz, não estava prevista, estava certa de cair, já estava definida, estava determinado que iria cair, mas caiu sobre Cristo, pela graça de Deus por meio da fé em Jesus. Glória a Deus. Agora, irmãos, é uma orientação muito importante, que é importante a gente frisar, que embora não exista nenhum justo diante de Deus, não existe nenhum justo. Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. A gente vai ver no Antigo Testamento, por exemplo, algumas passagens em que algumas pessoas foram chamadas de justas. Irmãos, pode até lembrar de algumas dessas passagens. Noé, por exemplo, Noé recebeu esse título. Em Gênesis capítulo 7, no versículo 1, disse assim: depois disso, disse o Senhor a Noé: entra tu na tua casa, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Ser chamado de justo nesse contexto, irmão, significava não que ela estava sem culpa diante de Deus, que é o conceito que é a ideia de justiça, de justificação que a gente tem no Novo Testamento. Nesse contexto aqui, ele foi chamado de justo e outras pessoas também foram chamadas de justas. Tem até outras passagens aqui, porque ele se destacava dos demais em obediência, em conformidade com aquilo que Deus prescrevia, para aquilo que Deus esperava do ser humano. Então ele tinha um comportamento diferente, ele tinha uma postura diferente dos demais. Porém, a culpa espiritual, o pecado original que estava sobre ele ainda o deixava culpado diante de Deus. Outras pessoas também foram chamadas, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 24, no versículo 17, Davi também foi chamado de justo. 1 Samuel capítulo 24, versículo 17, ele foi chamado de justo. Veja só a ocasião. E disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. Saul, né? Falando ali com Davi poupou a vida de Saul, ou seja, teve uma postura, teve uma decisão
de conformidade com a lei, com os ensinamentos de Deus, de conformidade com os princípios estabelecidos pelo Senhor. E, entre eles, o princípio da autoridade. Ele reconheceu que Saul ainda era uma autoridade. Por isso ele não tocou em Saul. Em outra passagem, na segunda vez que Davi poupa a vida de Saul, ele também foi tido como justo. Em 1 Samuel ainda, no capítulo 26, no versículo 23. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 23. Davi também teve esse reconhecimento, também foi chamado de justo. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Então, Davi poupa a vida de Saul pela segunda vez, por isso ele também foi chamado de justo, por isso ele também foi visto como justo. Porém, entendemos que ainda que esses homens tenham sido chamados de justos no Antigo Testamento, entendemos que ainda assim eles continuaram culpados, ainda assim eles continuaram precisando ter os seus pecados apagados diante do Senhor, o que só veio acontecer em Cristo Jesus, o justo. Amém, irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Portanto, ainda que esses homens tenham praticado esses atos, eles continuaram precisando ser justificados pelo Senhor Jesus. Em Atos capítulo 3, no versículo 3 a 15, vai nos dar essa dimensão de que Jesus é o que justifica. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o Santo Justo e pediste que se vos desse um homem homicida, e negaste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Em Atos capítulo 7, versículo 52, também vai trazer essa afirmação de Jesus sendo justo. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matarem os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, também fala de Cristo como justo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém, queridos? Portanto, ainda que esses homens do passado tenham tido essa nomenclatura, eles precisavam ainda ser justificados por Cristo, o justo. E se nós não podemos receber essa justificação por obra, como então poderemos receber essa justificação? É o que nós vamos perceber, é o que nós vamos estudar, é o que nós vamos meditar na próxima aula, no próximo encontro. Vamos ver de onde provém essa justificação. Se não é pelas nossas obras, como nós vimos em Gálatas capítulo 2, no versículo 21, é por onde? De onde provém essa justificação? Nós vamos ver isso na próxima aula. Amém, queridos? Que o Senhor possa ministrar melhor em nossos corações. Eu convido a você a fazer uma oração comigo. Em nome de Jesus. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, ó Pai.
glorificamos a Ti, porque o Senhor, naquele ato de amor, meu Pai, entregou-se por mim e por cada um que aqui está, Senhor. Assumiu a minha culpa e a culpa de cada um que aqui está, Senhor. Estávamos, ó Deus, entregues à nossa sorte, estávamos, ó Pai, condenados, mas o Senhor rasgou a cédula que nos condenava, Senhor. Cédula de culpa, aquela ficha criminal, Senhor. Bendizemos o Teu nome por isso, ó Deus. Glorificamos o Teu nome porque em Cristo nós somos achados sem culpa perante o Senhor, meu Pai. Em Cristo nós somos justificados diante do Senhor, meu Pai. Achados sem culpa. Meu Deus, que o Senhor venha estar, meu Pai, ministrando nos nossos corações, que possamos, meu Deus, viver uma vida, meu Deus, como discípulos do Senhor, meu Pai, e não trazendo de volta toda a culpa que recaiu sobre o Senhor, meu Pai. Não trazendo de volta por uma vida de prática do pecado, por uma vida de desconformidade com a Tua palavra, por uma vida de rebelião quanto a Ti, que não possamos viver dessa forma, meu Pai. Trazendo de volta toda a culpa que o Senhor levou, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Continua conosco, ó Pai. Conduza-nos, ó Pai, até aquele grande dia, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.